Olá, tudo bom? Eu sou o Vinícius Siqueira do Colunas Tortas. O objetivo desse vídeo é a gente falar sobre o modelo de poder da tecelagem, como Foucault vai inserir na discussão a respeito do poder pastoral. E o grande ponto desse vídeo é ser um complemento ao artigo publicado no Colunas Tortas a respeito do modelo de poder da tecelagem. O link está na descrição, você pode ter acesso, pode ler o artigo completo, você vai ver que é um complemento interessante, tudo bem? Isso tudo se passa no livro Segurança, Território e População. Bora pro vídeo? Foucault ele inicia dizendo que o modelo de poder do pastorado, o modelo que fala sobre um certo poder pastoral, ele não chegou na Europa a partir do pensamento propriamente ocidental, mas ele veio de um pensamento oriental, de um pensamento principalmente hebraico, vai dizer o Foucault, e de um pensamento pitagórico. O grande ponto aqui é entender a separação, né, entre aquilo que é o poder pastoral e aquilo que vem a ser o poder da tecelagem. E apesar do objetivo desse vídeo não ser falar de um jeito detalhado aquilo que é o poder pastoral, acho que eu posso dizer da seguinte maneira. A ideia de poder pastoral é a ideia de um poder que cuida de todos como um rebanho e ao mesmo tempo cuida de cada um individualmente. Um olhar de cuidado, um cuidado para o todo e um cuidado individual, um cuidado que é para cada um deste todo. E daí vem a ideia de um pastor que tem um rebanho, que é responsável pelo seu rebanho e que precisa, de certa maneira, guiar este rebanho, precisa governar este rebanho. E o grande ponto é, qual seria a função do homem político, né, na discussão que há no pensamento grego? E nessa discussão há um certo afastamento da noção de pastor, de pastorado. O Foucault, quando vai colocar isso, ele faz questão de deixar claro que existe a figura do pastor em Crítias do Platão, Diálogo do Platão, que existe essa figura nas leis também, o magistrado pastor, um magistrado que toma conta, um magistrado que está ali para fazer pequenas gestões e para trabalhar como intermediário entre o homem político, o rei, e a população. Ele não é alguém separado, especial de todo o restante da população, mas ele é alguém separado num certo nível administrativo. Esse pastor, esse magistrado pastor, também vai aparecer um pouco na República, no livro 1 da República. E eu acredito que o mais interessante é como que essa discussão se tensiona no político do Platão. E é aqui que o Foucault também se apega para poder demonstrar como que a conclusão grega é que talvez o modelo do pastor não seja o melhor modelo para o pensamento grego, né? Para a consideração ali das cidades, e como que, portanto, num dado momento se deve encontrar a introdução do pastorado no pensamento ocidental. Não como uma introdução racional a partir das luzes que se chega à conclusão de que o pastorado é a melhor arte de governar, mas como aquilo que vem a partir de lutas. Nesse momento, importa pra gente entender o que é esse poder tecelão, esse poder com o modelo, o paradigma da tecedura, né, da tecelagem. E o Foucault ele vai colocar em jogo alguns pontos, enfim, conforme eu for falando, tudo isso está dentro de segurança, território e população. Eu vou parar de citar, de dizer que é o Foucault, etc. Parte-se do princípio de que tudo que eu estou falando saiu do texto, né? Evidentemente eu não vou sair do texto para poder fazer um comentário direto sobre o autor. E eu acho que eu posso começar dizendo que o primeiro problema que é observado e que o Foucault vai colocar como uma tensão que existe entre o pastorado e a ideia da tecedura é que quando se fala sobre pastorado vem o seguinte problema, né? No diálogo do político veio o seguinte problema entre Sócrates, o jovem e o estrangeiro, né? O problema era, se o rei é um pastor, se vale a pena a ideia, o paradigma do pastorado, se isso vale a pena, pastor de quem? Pastor de quem? Isso porque, de certa forma, o médico é um pastor que também está cuidando de diversas pessoas no todo e individualmente.
Isso porque, de certa forma, aquele que ensina ginástica está cuidando do todo, de toda a população, ensinando a ginástica, o exercício físico, e ao mesmo tempo de cada um separadamente, dando instruções a cada um, ensinando cada um como mexer o corpo, como se exercitar. O pedagogo, a mesma coisa. A gente tem aqui figuras de pastores, de certa forma, menores, que não são o rei, né? Por isso que eu estou dizendo menores, e que vão atuar numa visão do todo e, ao mesmo tempo, numa visão individual, um cuidado individual. Seriam esses os rivais do pastor político? E o pastor, que é o homem político, ele teria qual pastorado específico para si? A gente já sabe que não seria, por exemplo, os doentes, porque os doentes estão ali para o médico. Qual seria? É possível ir fazendo várias subdivisões, dividir todos os seres vivos entre animais viventes e entre os seres animados e os não animados. É possível fazer uma divisão entre aqueles de 4 patas e de 2 bípedes, por sua vez. É possível fazer uma divisão entre os tipos específicos. O grande ponto é que essas divisões do pastorado que permitem identificar pastor de quem que se é, pastor do que se é, essas divisões elas não explicam propriamente a função do pastor, o seu exercício político, o funcionamento da sua arte política. E de certa forma existem muitos pastoreios, pastorados, que não têm uma função política declarada, né? E isso vira um ponto. Tentar encontrar o que de fato seria um exercício político mesmo. Dentro disso também há uma noção de que o pastor, ele é o único pastor, né? Então esses rivais que eu falei anteriormente, o médico, o ginasta, o pedagogo, não deveriam ser rivais de um mesmo pastorado. De certa forma, o homem político deveria ter um pastorado só para si, deveria ter ali um rebanho só para si, deveria conseguir exercer um pastorado que é propriamente seu. Fazer essa identificação se torna difícil no diálogo. E se chega à conclusão de que pensar em pastor mesmo seria pensar no pastor divino, aquele que de fato cuidava do todo e individualmente no momento da criação e que tinha os deuses, por sua vez, como auxiliares nesse governo. No entanto, dentro da mitologia grega, há um dado momento em que o pastor divino sai da cena. E ao mesmo tempo, esse pastor divino ele tira os deuses, tira eles de governadores locais. E os deuses passam a ser aqueles que ajudam a humanidade só indiretamente, né? Entregando fogo, entregando certas técnicas, certas artes de viver, artes de exercício, artes profissionais, enfim, certos conhecimentos específicos, mas não mais estão ali cuidando de fato, garantindo a vida, garantindo a sobrevivência, garantindo a felicidade e o conforto. Não necessariamente é mais isso. Nesse momento, nessa virada, vai dizer no diálogo do político, é aqui que acontece o nascimento da política propriamente, né? Quando é necessário que os homens se relacionem, onde não há mais a proteção de um Deus, onde não há mais o cuidado, onde não há mais o pastoreio de um pastor divino. E aí a gente começa a ter uma política real, uma política da realidade entre os humanos, entre os homens. E nisso vem a figura da tecedura, a figura do tecelão, como aquele que, ao unir trama e urdidura, consegue relacionar diferentes elementos para a proteção da cidade, para a gestão da cidade, para o governo da cidade. O tecelão como aquele que consegue unir coisas diferentes para gerar algo que é um pouco mais organizado, que funciona como uma proteção, como uma armadura da cidade, como uma gestão qualificada da cidade. Isso porque não se tem uma ideia de um político, de um homem político, de um rei, que está preocupado se o João conseguiu praticar seus exercícios para ter uma vida melhor e uma participação política melhor. O ponto dele não é o micro, né? O ponto desse rei, desse homem político, seria justamente o macro. Entender a administração no seu macro, para que, por sua vez, as artes locais, particulares, pudessem ser desempenhadas numa organização perfeita, eficiente, justamente para dar conta de gerar uma cidade em que a ordem do rei possa ser obedecida, vista, praticada, ao mesmo tempo entendida e desejada. Cabe ao tecelão, dessa forma, unir as diferentes virtudes em prol de algo maior.
não só unir essas diferentes virtudes em si, mas unir essas diferentes virtudes numa prática organizada dentro da cidade. Uma visão macro, uma visão no fundo macro. E é interessante porque nisso, os pastorados que a gente falou anteriormente, né, do médico, do pedagogo, eles vão atuar como causas que são auxiliares para um bom governo da cidade, não como a causa principal, não como a causa maior. Essa causa principal da atuação do homem político, que vai gerar um resultado político interessante, de governo interessante, essa causa principal ela vem da habilidade do tecelão, do político enquanto tecelão, do político dentro do paradigma da tecelagem. As causas auxiliares que vão contribuir para isso, que vão trabalhar em conjunto ao redor, contribuindo para a formação dessa cidade política, são as suas auxiliares. E aqui a gente tem, de fato, vários pastores. Mas esses pastores eles não conseguem condensar a função política propriamente. E esse é o ponto. Essa função política condensada está muito mais no paradigma da tecelagem. E é a partir disso que o Foucault consegue afirmar que não era esse o paradigma do pensamento político europeu. Mas, na verdade, o paradigma político europeu, o paradigma do pastorado, né? Não era o pastorado o paradigma político europeu. E, na verdade, esse paradigma veio a partir do pensamento pitagórico, que entendia o pastor como sendo um elemento forte, uma figura forte para entender a política, que vinha a partir da cultura hebraica, que entendia no pastor uma figura forte de governo, um entendimento de um pastorado que, no Ocidente, vem a partir do cristianismo. E não de qualquer cristianismo, mas dos cristianismos nascentes. Dos cristianismos que tinham uma ligação com um poder político específico. Uma ligação que, evidentemente, eu vou tratar mais nos próximos artigos e nos próximos vídeos aqui do Colunas Tortas, tudo bem? Se inscreva no canal, entra no nosso grupo do Telegram, assina a nossa newsletter lá no site do Colunas Tortas. Te convido a ver o texto completo no site também. Todas as segundas-feiras a gente tem jantas filosóficas do Colunas Tortas, às 7h30 da noite, uma live legal, onde a gente bate um papo sobre um assunto específico, usando nossas ferramentas filosóficas. Te convido a participar, a ver, a botar seus comentários, fique super à vontade. Até a próxima e muito obrigado!